Bom dia, pessoal! Então, vamos dar continuidade à matéria de estatística, porém, agora a gente vai avançar mais um pouquinho, tá? Vimos na última aula as medidas de tendência central. Quais são elas? Média, moda e mediana, tá? Não esquecendo que a média a gente pode calcular a média aritmética ou a média ponderada, certo? Bom, além daquelas medidas que servem para análise de resultados, né, que são as medidas de tendência central, existem outras medidas que são as medidas de dispersão, tá? O que elas analisam? Elas analisam a homogeneidade ou heterogeneidade dos dados, se estes dados estão mais próximos ou mais longe, tá? Para isso, existem dois cálculos a serem realizados, tá? E um depende do outro, tá? Então, esse primeiro que eu vou mostrar, ele implica no próximo, que é bem simples, mas depende desse aqui. Então, vamos ler aqui, ó, só para a gente entender um pouco o conceito. As medidas de tendência central procuram representar o conjunto de dados com um único valor. Porém, em muitas situações, é necessário avaliar como os valores se distribuem em torno da média, tá? A gente não sabe muitas vezes como que se comportam esses valores em torno da média. Para isso, podemos utilizar as medidas de dispersão ou variabilidade. Entre elas, vamos estudar a variância e o desvio padrão. Então, a primeira é variância. O que é a variância, ou seja, como a gente calcula isso? Então, vamos para um exemplo. Nas 6 últimas partidas de um campeonato de basquete, os 2 maiores pontuadores da competição, curiosamente, anotaram a mesma quantidade total de pontos. Veja no quadro a pontuação em cada partida. Jogador 1, as suas respectivas pontuações, e jogador 2, suas respectivas pontuações, certo? Então, vamos começar fazendo o que a gente aprendeu, que é a parte da média. Então, como o número total de pontos, nessas 6 partidas foi o mesmo para os 2 jogadores, as médias de pontos por partida são iguais, tá? Se a gente fizer a média de pontos do jogador 1, que é soma todos os resultados, todos os valores e divide pela quantidade, que é 6, e faz a mesma coisa para o jogador 2, nós vamos obter a mesma média, que é dizer 9, tá? Mesmo os valores sendo diferentes. Continuando mais um pouquinho. Olhando apenas para as médias, podemos concluir que os desempenhos dos 2 jogadores nessas 6 partidas foi idêntico, né? Se a gente olhar as médias, a gente vai dizer o quê? Que eles tiveram o mesmo desempenho. No entanto, um deles teve desempenho mais regular que o outro. Podemos utilizar a variância para analisar essa regularidade. Então, a variância é uma medida mais precisa, tá? A variância e o desvio padrão, principalmente, que vem depois, é uma medida que nos dá a regularidade dos dados, ou seja, mais precisão na resposta, tá? Então, agora a gente vai ter que acompanhar uma fórmula e vai ter que prestar atenção para não errar. Como é que é essa fórmula? É V para variância. X1, é o valor dado. Vamos supor ali, nós temos jogador 1, tem aqueles valores, x1, x2, x3, x4, x5, quantos valores eu estou considerando, né, conforme o exercício. X com tracinho em cima é a média destes valores, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, entre parênteses, vamos colocar o valor menos a média elevado ao quadrado, mais o segundo valor menos a média elevado ao quadrado, mais até o último valor menos a média elevado ao quadrado. Bom, a média é sempre igual, então ela vai repetindo, né? Aqui vai ser sempre o mesmo valor, dividido por N. N é um número total de valores. Nós vamos fazer o exemplo para vocês entenderem direitinho, tá? Vamos lá, então. Usando aquele exemplo que a gente fez ali, né? Vamos usar aquele exemplo que a gente fez agora, né? Ali na folha 20, tá? Agora a gente tá na folha 21. Esqueci de comentar, mas nós estamos no livro verde, livro 3, página 20 e agora 21, tá? Então, vamos calcular a variância dos pontos de cada jogador, do jogador 1 e do jogador 2. Depois vocês acompanhem, folhem, olhem ali direitinho na página 20.
Então, variância 1 vai ser o quê? O primeiro valor ali da tabela, que é 21, ó. Eu vou até virar para conferir, ó. 21, tá? Depois vai ter 15, 20, ó. O primeiro valor, que é 21, depois 15, 20, viram? Menos a média, que a gente já calculou. Então, o que significa que para calcular a variância, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser a média, tá? Porque tem uma cor diferente para vocês lembrarem. Elevado ao quadrado, mais o segundo valor menos a média elevado ao quadrado, mais o terceiro valor menos a média elevado ao quadrado. Quantos valores são? São 6. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado ao quadrado. Divididos por 6, tá? É fácil. É só copiar os valores aqui e botar menos sempre o valor da média. Aqui embaixo a quantidade total de valores. Aí, vocês vão resolver. Como que vocês vão resolver? Vocês vão primeiro resolver dentro do parênteses, depois elevado ao quadrado. Ó, vai dar 2 ao quadrado, aqui vai dar menos 4 ao quadrado. Então, vocês vão sempre resolver os parênteses e depois elevar ao quadrado. Agora, aqui, ó, é o resultado do quê? Dos quadrados, todos, tá? E daí, vocês somem e dividam por 6, que vai dar 7. O mesmo processo foi feito para o jogador 2, tá? Também foi feita a variância para ele, ó. Pegando seus respectivos valores, diminuindo da média, mesma coisa, só trocou aqui os valores. E achamos 2. Beleza, agora nós vamos para onde eu quero chegar aqui com vocês. Só um pouquinho que eu vou ter que arrumar aqui para focar melhor. Para vocês, tá? Pronto. Então, a variância dos pontos do jogador 2, ó, ela é menor que a do jogador 1. Então, portanto, o jogador teve maior regularidade. Quanto menor a variância, melhor a regularidade, certo? Observe que no cálculo da variância, os desvios são elevados ao quadrado. Com isso, a variância não é expressa na mesma unidade que a variável em questão. No exemplo anterior, cada uma das variâncias é dada em pontos ao quadrado, para que tenhamos uma medida de dispersão na mesma unidade variável. Com isso, possamos interpretar o resultado mais facilmente, precisamos definir o desvio padrão. Então, o desvio padrão é um detalhe que a gente vai fazer agora em função da variância, mas que complementa, tá? E torna esses resultados, digamos, ainda melhor de análise, tá? Já caiu no Enem uma questão assim, não é a que cai mais, cai muito mais a parte de tendência central, principalmente média, moda e mediana, né? Toda ali a tendência central, mas já caiu também essa parte aqui no Enem. Então, é isso, pessoal, é essa fórmula aqui que vocês vão calcular para quando tiver a variância. Não esquecendo que quanto menor o resultado, mais regularidade nos dados, tá? Eu vou fazer um comentário com vocês aqui, eu vou voltar para a página 20 para vocês verem, ó. O que é regularidade? O que acontece aqui, ó? Há mais separação dos valores, ó. O menor valor aqui é 15 e o maior valor aqui é 23, ó. Eles são mais espaçados. Aqui, ó, são valores mais próximos. Regularidade é isso, é estar mais próximo, é estar mais homogêneo os dados, tá? Voltando, então, agora o desvio padrão. O desvio padrão é muito fácil, pessoal. O desvio padrão é só tirar a raiz da variância. Então, na realidade, o que vocês têm que fazer? Calcular a variância, primeira média aritmética, para poder utilizar a fórmula da variância e, quando calculada a variância, tirar a raiz desse resultado. Então, olha que fácil. Jogador 1, jogador 2. Jogador 1, qual foi a variância? 7. Raiz, aproximadamente 2,65. Jogador 2, variância 2, aproximadamente a raiz 1,41, tá? Assim, para o jogador 1, o desvio padrão aproximado é de 2,65 pontos, enquanto para o 2, jogador 2 é 1,41 pontos, tá? Então, olha só, quanto mais próximo de zero é o desvio padrão, mais homogêneo é o conjunto de valores, ou seja, os valores se apresentam menos dispersos em torno na média. São valores mais próximos, não tem tanta discrepância de valores tão longes, tá? Então, é isso, pessoal. Esse aqui é o desvio padrão, tá?
Aí tem uma perguntinha para a gente terminar. É possível que o desvio padrão de um conjunto de valores seja zero? Sim, né? Se o desvio padrão é zero, então não existe variação alguma, ou seja, os valores vão ser todos iguais. Eles vão estar, porque eles não vão estar próximos uns dos outros, eles vão ser exatamente o mesmo valor. Para que o desvio seja zero, os valores têm que ser todos iguais. Teria que ter um conjunto de dados todos iguais. Tá, pessoal? Então, é isso, essas duas fórmulas que vocês vão usar, tá? Para fazer a variância e o desvio padrão. Ó, aqui tem alguns exercícios que vocês vão fazer que eu marquei. O exercício 1 pede variância e desvio padrão, vocês vão usar esses dados. Aqui vocês já vão fazer o quê, ó? Vocês vão usar informações, vão calcular a média, o desvio padrão, ó, tá? Na 1 e 2 aqui para vocês, ó, tá? Então, é isso, pessoal, e até a próxima aula. Tem os exercícios ali no roteiro, quais exercícios para vocês fazerem.